Olá, boa tarde. Hoje é dia 18 de outubro de 2018, no ar mais um programa Fundos Imobiliários aqui pelo Infomoney TV. Estúdio novo e essa configuração você não tinha visto ainda, né? Olha que bacana São Paulo lá ao fundo, né? Cada vez melhor. Nas próximas semanas vai estar ainda mais bacana por aqui. Hoje eu recebo um convidado bem especial, que eu ainda não vou apresentar, ele não está aqui comigo, vai ser feita uma conversa à distância, na hora dos destaques você vai ver quem é. Daqui a pouco um bate-papo bem interessante sobre fundos imobiliários. Deixa eu falar rapidamente sobre os fatos relevantes da semana e de um destaque a mais que eu trouxe. Fatos relevantes aqui, edifício Galeria, o EDGA 11, que é administrado pelo BTG Pactual, anunciou que o fundo recebeu mais 495.982 reais de atrasados ainda lá da Secretaria da Cultura, né? E isso corresponde a um impacto positivo de 73,67 no rendimento. Esse valor vai ser distribuído ao longo do segundo semestre. Já falei desse fato relevante, né, fatos parecidos com esse 3 ou 4 vezes. Eles vêm conseguindo receber esses atrasados aí. Também no dia 17/10, o CSHG Logística, o HGLG 11, que é administrado pelo CSHG, anunciou a conclusão da aquisição de um galpão lá em Uberlândia. Então já tinha sido dado um fato relevante para avisar da operação, mas ela ainda faltava um detalhezinho aí para ser concluída. Foi concluída agora, houve uma alteração no valor do negócio como um todo, mas isso não altera o montante que vai gerar de distribuição a mais de rendimentos. Pode ver que teve uma alteração aí, uma correção, se não me engano, pelo IPCA. O valor ao todo ficou 840 mil a mais do que tinha sido divulgado no dia 11. E outra novidade em relação à primeira divulgação é que o vendedor tem a opção de adquirir 25% do imóvel em até 95 dias. Então pode ser que o fundo fique com 75% do imóvel. Vai demorar 90 dias para a gente saber isso. Opa, agora... Deixa eu só arrumar. Só um minutinho. Ao vivo tem dessas coisas. Duplicado, tá certo. Foi? Beleza, agora está aí na sua tela também. O galpão está aí, inclusive, a foto. Então, o galpão é alocado para lojas americanas por 1.500.000, o que corresponde a 16,82 por metro quadrado e equivale a 18 centavos de rendimento por cada cota. Outro fato relevante, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, administrado pela Oliveira Trust, anunciou a devolução dos conjuntos 82 e 84. Eu tinha dado esse fato relevante alguns meses atrás, era uma alocação por 54 meses e a locatária era o mercado Bitcoin. Essa era uma expansão, né? Não é que a empresa saiu totalmente do prédio, mas devolveu uma parte do que tinha alocado. Então o locatário tem que cumprir com um aviso prévio de 6 meses ou pagar esses 6 meses. Além disso, tem uma multa de 3 meses pela rescisão antecipada da locação. Então, ou ele fica mais 6 meses pagando o aluguel normalmente, ou ele paga 6 meses de aluguel e, independente dessa decisão, tem que pagar mais 3 meses de multa. O primeiro destaque aqui é o seguinte: a partir dessa semana eu vou começar a trazer os fundos imobiliários pelo mundo, para a gente perceber que o Brasil não está isolado nisso, e que o Brasil não está tão para trás nisso. Eu vou trazer alguns exemplos mundo afora, em todos os continentes. Alguns vocês verão mercados muito maiores do que o Brasil e outros mercados menores do que o Brasil. Então vai ser uma base legal para comparar. Vou trazer 1 ou 2 por semana para não estender muito a abertura. E hoje eu vou falar dos fundos imobiliários na Espanha. Lá eles são chamados de SOCIMI, Sociedades Anônimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Imobiliário. E olha que interessante, são 59 fundos listados em bolsa lá, e o valor de mercado deles é de 23 bilhões de euros. Tá? Bem maior do que o nosso mercado. Eu escolhi começar pela Espanha porque esse mercado é recente, eles foram criados lá em 2009, aqui no Brasil foi em 93, na Espanha em 2009, e está borbulhando o mercado. Tanto que o pessoal de Portugal quer muito levar
esse mesmo modelo para lá, porque está fazendo muito sucesso na vizinha Espanha e os portugueses estão querendo replicar por lá também. Então, talvez em 2018 ou só em 2019, mas em breve Portugal também vai ter lá uma estrutura parecida com fundos imobiliários. E aí na sua tela, na tabela de baixo, tá os 5 principais fundos. Se tiver curiosidade, entra lá para conhecê-los, deve ter um site. Essas informações são de um relatório global feito pela EPRA, que é uma associação europeia de fundos imobiliários. Procura lá, tem um relatório disponível, muito interessante ter todas essas informações. De qualquer forma, eu vou trazer pelo menos um por semana aqui. E o meu próximo destaque é um livro mais recente sobre fundos imobiliários, o Fundo de Investimento Imobiliário, Aspectos Gerais e Princípios de Análise. O autor desse livro é o Rony Antônio Mendes, o Rony Mendes, que é justamente o convidado de hoje. Daqui a pouquinho eu vou conversar com ele. Então deixei para fazer um mistério aqui, apresentar o convidado só na hora dos destaques, justamente para que você saiba com quem a gente vai falar, que é o autor do livro Fundos de Investimento Imobiliário, Aspectos Gerais e Princípios de Análise. Antes disso, Guia de Investimento em Fundos Imobiliários, e-book gratuito em PDF que eu escrevi. Entre nesse site, encontre seu e-book lá, é só baixar. Uma cartilha, assim, primeiros passos para quem está iniciando no mercado de fundos imobiliários. Quer se aprofundar? Quer entender mais? Curso online Viva de Renda com Fundos Imobiliários. Esse eu gravei aqui com o Infomoney, ele tem quase 9 horas de duração. Você compra o curso e recebe acesso por 12 meses ao sistema. Então vai poder assistir as aulas ao seu tempo e quantas vezes quiser neste período. Legal? Conheça lá. Quer mais informações sobre tudo isso? Me encontre na minha página do Facebook, Professor Arthur Vieira de Moraes. Vai encontrar o e-book, informações sobre o curso, os outros programas e esse, inclusive, do qual eu espero saber a sua opinião. Ok? Vamos bater um papo com o Rony? Que eu tenho em mãos aqui, Mostrei a capa, mas eu também tenho. Recebi de presente. Tudo bem aí, Rony? Tudo bom, Arthur? Tudo bem. Tá dando um retorno no áudio, a gente já vai arrumar? Ok. Rony, uma coisa interessante que eu estava notando no livro, duas, né? Mas eu estava vendo a sua biografia. E você é graduado em farmácia e fez doutorado em química. Isso. E escreveu um livro sobre fundos de investimento imobiliário. Eu acho isso muito legal, porque mostra o quanto, de fato, esse veículo de investimento é acessível a qualquer um, né? Exatamente. Os farmacêuticos, eles são pessoas muito versáteis, né? Tem uns que chegaram até a ser papa. Legal. Então, a primeira coisa que eu queria entender é esse seu interesse pelo mercado. Como foi sua trajetória da farmácia, da química, para investidor de fundo imobiliário? E você é professor também, né? Acho que isso ajuda a explicar a motivação para escrever um livro, né? Essa vontade de repassar conhecimento, né? É verdade. Eu sou professor já faz 21 anos que eu sou professor de ensino superior. Comecei dando aula de farmacologia, química, né? E a partir de 2007 eu comecei a investir no mercado acionário. Me interessei muito pelo mercado de ações, sou investidor na Bolsa desde 2007. E em 2014 eu conheci os fundos imobiliários, né? E eu sentia nos meus alunos uma grande carência de educação financeira e quis trabalhar com esse tema como um projeto de extensão. E percebi, durante o tempo de estudo, que havia uma lacuna nas obras de fundos imobiliários, né? Quando eu comecei a escrever o livro, só tinha praticamente o livro do André Bate. Sim. Então eu percebi essa lacuna, como professor eu me interesso por publicar, né? E foi por isso que eu resolvi escrever o livro. E também para tentar ajudar as pessoas, principalmente os iniciantes que estão iniciando no mercado, a entender um pouco mais sobre fundos imobiliários. E não só aspecto geral, mas também aprender a avaliar.
Então, Essa é a minha motivação. essa conexão justamente eu estava fazendo, né? O André Batti é um cara da área de TI, não é do mercado financeiro. O professor Baroni também não é do mercado financeiro, é um cara da área de TI. Você agora da farmácia e da química, vê como de fato, assim, eu e o Sérgio Beleza somos do mercado financeiro, mas ninguém precisa ser um especialista em finanças para entender e investir em fundo de investimento imobiliário, né? Não, acho que dentro da renda variável, se a pessoa tiver vontade de estudar, com qualquer nível de conhecimento assim que ela tiver, se ela tiver vontade, ela consegue entender bem o investimento e investir, né? É bem mais fácil do que avaliar ações, por exemplo. E eu estava vendo as referências, fiquei feliz de encontrar lá um dos artigos que eu sou coautor como referência, viu? Fiquei contente mesmo, saber que o estudo está sendo replicado e levado adiante. Sim, com certeza. Você é uma referência no mercado, né? Você, o Baroni, o André Batti são referências, né? O professor da USP lá, o João da Rocha Lima Júnior, né? Então são referências que a gente usa aí para poder aprender com vocês. Então, muito obrigado. E você certamente pode se considerar uma delas, ainda mais com uma obra completa dessa, né? Estou muito distante disso. E eu falo completa porque você deixou aqui no título, inclusive, princípios de análise. E aí que eu percebo que os estudos do professor João da Rocha Lima Júnior foram de bastante inspiração para você, né? Um diferencial do seu livro é falar um pouco de como fazer análise, como olhar aqueles números, como projetar resultados, né? Sim. Eu procurei desenvolver um método para precificar fundos de investimento imobiliário por fluxo de caixa descontado. Uhum. E aí eu já tinha lido alguns livros de valuation de ações e li também alguns artigos do professor, né, João da Rocha Lima Júnior, em que ele faz a avaliação de imóveis pelo método da renda. Então eu procurei associar as duas coisas para poder desenvolver uma ferramenta que pudesse ser aplicada a fundos imobiliários. Muito legal, muito bom mesmo. Eu já dei não li o livro inteiro, já dei uma boa olhada nele e gostei. Gostei de ver as referências, gostei de ver como você levou isso com a sua linguagem. Talvez seja até, por não ser do mercado financeiro, uma vantagem, né? Conseguir pôr uma linguagem não muito com jargões financeiros. Isso facilita para todo mundo, né? Para todo mundo que quiser ler. Gostei realmente do trabalho, viu, Rony? Te agradeço, fico muito agradecido pelo seu elogio. Ele é muito importante, porque você é uma referência do mercado. Eu que agradeço. E aí, você preparou uma apresentação para falar não só de aspectos do livro, mas de como você está enxergando o mercado de fundos, né? E primeiro a gente vai por aqui, para quem tiver interesse no livro do Rony, ele está disponível na Amazon, né? Sim. É só entrar lá na Amazon, procurar pelo Rony Mendes ou pelo livro de fundos de investimento imobiliário, vai encontrar lá. E tem a opção de capa dura também? Tem a opção de você comprar a versão física também na Amazon e tem no site da editora também, da Novatec. Uhum. Comprando pelo site da Novatec, se você digitar o cupom INVEST, há um desconto promocional de 25%. Muito bom. Desconto todo mundo gosta, hein? Com certeza, principalmente investidor, né? Isso aí. Falou em economia com a gente mesmo, né? Tem aqui uma parte do sumário, muita informação mesmo, um livro bastante completo. E fala dessas planilhas e uma atualização que você colocou aqui nessa apresentação. Além do livro, quem comprar tem acesso a umas planilhas? Sim, na página do livro, na editora, há um linkzinho aí, né, escrito planilhas. Uhum. Estão lá disponíveis as planilhas que eu desenvolvi para fazer a precificação dos fundos de investimento. Sim. E qualquer pessoa pode entrar lá e baixar as planilhas, né? O ideal é que leia o livro para conseguir entender como que elas funcionam e as limitações delas, né? Uhum. Porque elas são limitadas, né? Elas dependem de projeções, né? Mas está lá disponível para qualquer pessoa
está lá disponível para baixar as planilhas e pode usar à vontade. Então você veio ao mercado de fundos imobiliários, primeiro, quer dizer, você veio ao mercado de capitais primeiro via ações, naquele momento pré-crise de 2008, ou seja, num pico, né, e que muita gente nova chegou no mercado de ações, né? E aí, em algum momento, você deve ter ficado assustado com a volatilidade daquele mercado e depois encontrou nos fundos imobiliários um cenário mais confortável, é isso? Posso dizer assim? Assim, normalmente, né, Arthur, quando as pessoas se dirigem ao mercado de ações, quando se dirigem ao mercado de renda variável, o iniciante normalmente só vai em épocas badaladas, né? Sim. Só vai comprar topo mesmo, né? Então, em 2008, por exemplo, o patrimônio que eu tinha, assim, virtualmente chegou a derreter mais de 60%. Nossa. Né? Eu não vendia, porque eu tive um pouco de preparo, eu tinha lido alguns livros antes, né? Então consegui esperar, consegui comprar, mas as ações são muito voláteis e elas podem, é muito mais difícil você avaliar ações, né? E os fundos imobiliários, devido à volatilidade menor que eles têm e devido ao fluxo de caixa mensal que eles proporcionam, eles são ativos que eu acho que deveriam estar presentes na carteira de todo e qualquer investidor. É isso, é isso. Mesmo aqueles mais conservadores também, né, que não suportam muita volatilidade, mesmo assim eles deveriam diversificar em fundo imobiliário. Sim. Eu sempre falo aqui que o primeiro passo na renda variável, na minha opinião, deveria ser dado via fundo imobiliário. Talvez se fosse assim com a sua história, tivesse sido melhor, né? Com certeza, eu teria tido talvez uma experiência muito melhor, né? Assim, eu não realizei prejuízo, mas eu poderia ter até tido muito mais lucro aproveitando a crise. Sim, se eu tivesse fundos imobiliários na carteira. Né? Exatamente. E outra coisa que você falou que é interessante, eu concordo muito, é que quem tem ações deveria ter fundos imobiliários também, né? Não é um ou outro, é os dois na carteira, né? Os dois. Eu considero os fundos imobiliários, assim, eu até falo no livro que o investidor deveria montar uma carteira de investimentos pensando como um técnico de time de futebol, né? Então você tem o goleiro, que seria a tua reserva de emergência, você tem os zagueiros, que são a sua renda fixa, os meio-campistas são os fundos imobiliários, né? Aquele fluxo de caixa que eles proporcionam todo mês, é como se eles fossem jogadores de meio campo, né? Que fica lá trocando passe, né? Isso aí. Aí você pega aquela renda mensal, você reforça a sua defesa, comprando mais renda fixa, ou você reforça o meio campo, comprando mais cotas de FIIs, ou você aplica em ações, né? Tornando o seu time um pouquinho mais agressivo. Que legal. Esse fluxo de caixa que eles proporcionam é uma coisa maravilhosa no longo prazo, né? Dá muita estabilidade na carteira. Que bela analogia, né? Estou na parte da apresentação em que você preparou aqui o que você espera no futuro para o mercado de fundos imobiliários. Uhum. Conta pra gente. Então, você já investe, já conhece, se aprofundou, porque é um cara estudioso, quis compartilhar esse seu conhecimento porque é um professor e tem isso quase que como um dom, né? E não é quase como um dom. Um dom não tenho dúvida que seja, mas é como um hábito, né? Você com certeza não retém conhecimento, você quer passar para frente conhecimento, seja da sua área técnica lá em farmácia, química, seja em qualquer outra coisa que você se aprofunde, né? E aí, uma vez que você conhece os fundos imobiliários, agora a gente começa então a pensar sobre o mercado, né? O que você está enxergando desse mercado para frente, Rony? Só para explicar também um pouquinho para as pessoas, né, que estão me assistindo, eu sou professor de uma universidade pública e eu tenho um projeto de extensão aqui na universidade sobre educação financeira. Ah, que legal. Então, eu ofereço cursos de extensão, agora já estou saindo da universidade, estou procurando atingir o pessoal da comunidade externa, né? Tem uma disciplina de 72 horas de formação básica de investidores, que eu acho que um dos nossos principais problemas enquanto país é a falta de educação financeira da população. Então nós vamos mostrar aí na apresentação alguns dados, como que eu estou enxergando, né, os fundos imobiliários, mas mais do que isso, como que eu estou enxergando
né, nesse momento que a gente está vivendo, As finanças, né? as finanças no modo geral. Né? E esses seus cursos de educação financeira e de educação para investimentos são todos em Alfenas? Não, a minha universidade chama Universidade Federal de Alfenas, mas eu trabalho no campus de Poços de Caldas. Ah, Poços de Minas Caldas. Gerais. Sim. Eles são dados aqui na universidade. De vez em quando eu vou em algumas outras instituições que me convidam. São todos cursos gratuitos, né? Isso faz parte do meu projeto de extensão. Eu nem posso cobrar, né? Porque eu não sou uma pessoa que tem habilitação do mercado financeiro. Mas é um hobby para mim, é uma missão que eu tenho, participar da educação financeira, melhorar a educação financeira do meu país. É uma missão que eu coloquei para mim. Assim. Parabéns, que interessante isso. Envolva os alunos, tenho certeza que deve estar envolvendo, né? Com certeza. Eles gostam muito. Cabeça de professor mesmo. Bom, eu estou com a sua apresentação e você começou analisando o crescimento do número de investidores, né? Sim. A gente pode perceber, né, que nos últimos anos o número de investidores nos fundos imobiliários cresceu bastante, né? Cresceu bastante, mas é um número ridículo comparado à nossa população, né? Sim. Nós temos aí menos de 0,1% da população que investe em fundos imobiliários. Sim. Então, isso aí é uma coisa que, para o mercado evoluir e realmente se tornar um mercado mais robusto, com uma maior liquidez, a gente tem que aumentar o número de investidores nesse mercado. Mas tem crescido consistentemente, isso tem me animado, né? Você vê agora, na abertura, não sei se você estava acompanhando, mas eu mostrei um pouquinho do mercado de fundos imobiliários da Espanha, né? E com 59 fundos, eles têm valor de mercado muito maior do que o nosso, né? Sim. A gente tem história, é importante, tem erros e acertos, isso é riqueza, né? Porque sempre dá para melhorar com o que já tem de histórico do passado, mas um mercado ainda bastante fracionado, né? Com muitos fundos e poucos deles de grande porte, né? Sim, exatamente. Nosso mercado ainda tem muito para crescer ainda, né, Arthur? Tem muito para crescer. O mercado ainda está engatinhando, né? E aí precisa chegar o capital nesse mercado e chegar também, nós temos gestores, né? Melhores e que componham fundos mais robustos, mais diversificados, né? Isso é importante para o crescimento do mercado. Eu acho, não sei se você concorda, mas acho que a gente já tem gestores qualificados e fundos robustos. A minoria do mercado, evidentemente, mas já tem uma parte que olha para frente e replica o que se espera do mercado de fundos imobiliários. Até a última participação do professor Dr. João da Rocha Lima Júnior foi justamente dele falando assim, saímos da infância, né? Nosso mercado está andando, né? Tá na tela justamente a informação do valor de mercado, ó lá, de 31 bilhões, né? E eu falei agora há pouco da Espanha lá, de 24 bilhões de euros, com 59 fundos. E aqui 31 bilhões de reais dos fundos listados, né? Isso era a gente pode ver que de 2016, né? Abril de 2016 até agora, o nosso valor de mercado dos fundos aí saiu de 27 bilhões, né? Para os atuais 41 bilhões. Então, é um crescimento considerável, né? Sim. Apesar de ainda pequeno, é um crescimento considerável. Um outro dado interessante que eu vou pedir licença para acrescentar aqui, esse valor de mercado, que aparentemente não é tão grande, ele corresponde, se pegar o total da indústria de fundos, a gente tem 4 trilhões e 500 bilhões de reais na indústria de fundos. Fundo de renda fixa, fundo multimercado, ações, etc. Então, se você pegar esse percentual dos fundos imobiliários, dá quase 1,7% da indústria. Parece pouco, mas na média mundial, os REITs correspondem a 2% da indústria de fundos. Então, a gente não está tão distante do que é no mundo todo. A gente está bem alinhado com o tamanho da indústria no mundo. Dá para crescer um pouco mais, dá para chegar aos 2%, um pouco mais do que isso, mas você fala, putz, é só 1,7%, devia ser 10%. Não que não possa ser, mas não é assim no resto do mundo. Tá? A fração de fundos imobiliários dentro do total da indústria de fundos é na média 2%. Então eu acho que a gente está bastante adiantado, bastante alinhado
Quando eu falei na abertura que eu quero trazer exemplos de fundo imobiliário mundo afora, eu não vou trazer só os maiores, não. Vou mostrar países muito maiores que o Brasil, economias muito maiores, com um mercado de fundo imobiliário menos desenvolvido do que o nosso. Uhum. Interessante. E aí um fato que pode ser um grande divisor de águas, né? A gente já vai mostrar na tela, você trouxe aqui uma notícia da questão dos fundos de pensão. Uhum. Fala o que você está enxergando a respeito disso para a gente. Houve uma resolução do Conselho Monetário Nacional. Isso. Que os fundos de pensão fechados agora não poderão investir diretamente em imóveis, né? E que eles deverão, no caso, investir em imóveis, se assim o desejarem, através de fundos imobiliários. Sim. Então isso aí vai aumentar, né, o fluxo de capital para o mercado de fundo imobiliário, provavelmente. Esse valor de mercado de patrimônio líquido que a gente acabou de mostrar, com certeza vai sofrer um aumento em função dessa nova resolução, né? Com certeza, com certeza. E isso vai tornar o nosso mercado maior, mais robusto, com maior disponibilidade de fundos, né? E mais liquidez, né? Provavelmente. Isso é uma coisa muito boa. Sem dúvida. Sem contar também até que para os fundos de pensão, quando eles compram cotas de fundos imobiliários, no caso a marcação a mercado funciona de maneira muito mais eficiente e transparente, né? Até para que se tenha um controle aí do patrimônio desses fundos de pensão. Né? É interessante para todos, inclusive para os gestores de fundos de pensão, pela transparência, pela governança que o veículo já tem, pela marcação ao mercado, que facilita muito, ao invés de ficar avaliando imóveis e tal. Eu tenho certeza que isso vai ser um ganha-ganha para todo mundo. A indústria de fundos de pensão ainda está, alguns já entenderam como uma boa medida, outros ainda são resistentes, mas eu tenho certeza que isso vai ser bom para todo mundo. E aconteceu nos Estados Unidos também, não me lembro de cabeça em qual ano, mas num determinado momento houve uma resolução muito parecida com essa. E aí que veio um grande crescimento do mercado lá. Muito legal. Tomara que nós acompanhemos, né? Sim, acredito. Mais opções de investimento. Eu pus na tela aquele dado que você trouxe da distribuição do volume, né, do estoque depositado. E provavelmente você trouxe para mostrar que hoje a participação dos institucionais é pequena ainda, né? Exatamente. E que isso pode ter um aumento significativo nos próximos anos. Sim. Hoje o mercado de FII é dominado por pessoa física e com a chegada dos institucionais, com o aumento, né, do fluxo de capital dos institucionais, pode ser que exista uma reversão desse quadro. Exatamente. Futuro. Outra coisa aqui que você trouxe, a evolução do FUNPRESP. Me explica isso. Bom, o FUNPRESP, para quem não sabe, é um fundo de pensão dos servidores públicos, né, que entraram no serviço público depois de 2013. Antes de 2013, os servidores eles têm um regime próprio aí de previdência. Certo. E depois de 2013, eles são vinculados ao INSS e contribuem para o INSS e podem participar do FUNPRESP. Eu acho que nós vamos ter reformas previdenciárias, eu acho, não tenho certeza, obviamente, mas eu acho que vai haver reformas previdenciárias que vão estimular servidores que se encontram nos regimes antigos a migrar para o FUNPRESP. Perfeito. Eu acho que isso vai acontecer, tá? Por que eu acho que isso vai acontecer? Uma das coisas que eu estou enxergando que provavelmente vai acontecer é um aumento da alíquota que é cobrada do servidor que pertence ao regime próprio de previdência da União, que hoje é de 11% do salário bruto. Essa alíquota aí deve ir para 14%. Aí as pessoas vão começar a se questionar se vale a pena realmente ficar no regime próprio de previdência ou migrar para o INSS e contribuir para o FUNPRESP. Então nós podemos ter aí futuramente uma grande evolução de um fundo de pensão de servidores públicos que talvez
talvez poderão no futuro investir no fundo imobiliário. Sim. Então, é mais um fundo aí que está despontando, que vai ter um crescimento de patrimônio absurdo ao longo dos próximos anos, e que se uma parte desse fluxo de capital migrar para o mercado de fundos imobiliários, vai com certeza fortalecer o mercado. Muito bom. Rapidamente, que a gente já está quase chegando ao final, eu estou com aquele seu gráfico mostrando o Selic e IPCA e uma setinha para baixo. Certo. Eu estou querendo dizer o seguinte, que ao longo da nossa história, né, nós estamos tendo aí quedas nas taxas de juros existentes no país. Sim. E que isso é um dado positivo no sentido de que se nós temos um menor retorno na renda fixa, os investidores acabam migrando para ativos de risco e poderão também ter um fluxo de capital para os fundos imobiliários. E que o façam dando o primeiro passinho via fundo imobiliário, né, Rony? Muito melhor, muito mais seguro do que ações, né? Rapidamente, dados negativos que você trouxe aqui. Então, tem a capa da série Cidadania Financeira do Banco Central do Brasil. E aí, acho que até você já comentou que a deficiência de educação financeira, né, que é uma das coisas que você apontou. Total. Isso é uma coisa que limita muito o crescimento do nosso mercado como um todo. E a falta de educação financeira da população. Muito legal essa tabela que você separou para trazer aqui, respostas corretas e conhecimento por renda familiar. Então, o que é risco-retorno, o que é diversificação e tal. E você salientou aqui desconhecimento, posso entender assim, sobre juros compostos. Isso te chamou muita atenção? Isso, chamou a atenção porque assim, você vê que mesmo as pessoas que recebem de 10 a 20 salários mínimos, elas têm aí um nível muito baixo de conhecimento de matemática financeira, né? Então, assim, falta educação financeira. Acho que o Estado tinha que ter uma política institucional mesmo de levar a educação financeira para as escolas, para os adultos, né? Ainda mais porque nós estamos aí com pessoas que vão ficar socialmente vulneráveis se elas não fizerem suas próprias reservas para a aposentadoria. Tanto que o Banco Central chama esse programa de cidadania financeira, como se alguém que não soubesse que é juro composto, por exemplo, fosse como um analfabeto, né? Exatamente. E nesse sentido, acho que a gente também vem avançando, viu, Rony? Tem a Semana ENEF, tem o selo ENEF. Semana ENEF esse ano cresceu muito. Tem uma Semana Mundial de Investidores. Esse ano aconteceu a segunda edição. Acho que isso tem crescido no mundo inteiro, né? Mas ainda passos lentos, né? Planejamento para aposentadoria, então, quase ninguém faz, né? Exatamente. É o que deve estar aí na tela, você está mostrando? Sim. Quase ninguém faz. Todo mundo, a maior parte das pessoas confia no INSS, e a gente sabe que isso aí é uma confiança que pode trazer problemas futuros. Exato. Né? Então, as pessoas precisavam se planejar mais. Legal. Rony, infelizmente, nosso tempo está terminando aqui. Tem um último gráfico, novamente Selic e IPCA, acho que é o mesmo que você havia colocado antes, não? Sim, é o mesmo. Mas aí eu estou fazendo um questionamento. Eu faço o seguinte questionamento. A tendência que a gente observou da taxa Selic nos últimos anos é uma queda. Mas será que ela vai continuar assim? Se o governo continuar tendo déficits, como vem apresentando nos últimos 5 anos, vai ser impossível manter taxas de juros baixas. Então, é importantíssimo assim, que o país ele faça o ajuste fiscal, que o governo seja mais responsável. Exatamente. Né? Porque se nós continuarmos gastando da maneira como estamos gastando, nossas taxas de juros não abaixam, e isso aí vai tirar capital de fundo imobiliário. E do bolso das pessoas, porque a inflação alta e taxa de juro alto, a grande maioria da população não entende, mas é bastante penoso, principalmente para quem tem menos, né? E as empresas não investem, não geram emprego. Isso aí. Né? É isso. Rony, muito obrigado. Está aqui o meu livro. Quem escreveu foi o Rony, mas esse é meu, porque ele me mandou de presente. Parabéns pelo trabalho, pelo livro. Espero que a gente possa conversar mais vezes e principalmente espero que um dia você possa vir aqui no estúdio, sentar ao meu lado para a gente bater um papo ainda com mais fluência. Muito obrigado. Vai ser um prazer, eu vou te levar um queijinho mineiro aqui, um doce de leite de Portugal. Isso é bom, isso é bom. Rony, um grande abraço, muito obrigado, viu?
Falou, te agradeço. E para você que acompanhou, também muito obrigado por mais essa. A semana que vem a gente tem mais assunto aqui sobre fundo de investimento imobiliário. Grande abraço, um bom fim de semana.